Realmente a Caixa Seguridade tem demonstrado um crescimento singular no mercado, com um terceiro trimestre que rendeu a ela 1,1 bilhão de reais de lucro líquido. Sem falar que apenas no ano de 2024 as ações valorizaram 16,80%. E o que mais chamou a atenção foi justamente o momento agora, em que a Caixa Seguridade disparou 4% com o CXSE3 e precisamos entender o que está por trás desse movimento. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado para entendermos os últimos resultados da Caixa Seguridade, por que as ações estão disparando na Bolsa de Valores, considerando as notícias mais recentes do mercado, os fatos relevantes e também quais são os dividendos que a empresa já anunciou. E se você não viu, eu vou trazer também nesse vídeo aqui, porque a Datacom ainda está em aberto. Tudo isso para entender se a situação da Caixa Seguridade está melhor ou pior em relação aos períodos anteriores. E é claro, sempre avaliando se é um momento favorável para as ações CXSE3 de acordo com a análise técnica, buscando entender se a empresa continua com bons fundamentos através da análise fundamentalista, os dividendos recorrentes, e nesse vídeo também vou trazer as projeções e o preço teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o ativo virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E é claro, vamos começar da parte mais importante a respeito da Caixa Seguridade neste vídeo aqui, que é justamente a apresentação dos resultados do terceiro trimestre do ano de 2024 que a Caixa Seguridade trouxe recentemente para os seus acionistas. E por que entender isso aqui é importante? Porque é um elemento crucial, ou seja, a ferramenta de qualquer investidor para tomar boas decisões, seja de manter, aumentar posição ou até mesmo se desfazer do ativo porque ele não está indo bem e as perspectivas não são boas. Ou seja, pelo menos isso, dá uma olhadinha na empresa, compreender o que está acontecendo nos últimos 3 meses é simplesmente fundamental para você ter bons resultados na Bolsa de Valores. E é por isso que eu trago o Fique Preparado das empresas, porque é um consolidado de tudo que o pequeno investidor precisa saber a respeito de uma determinada companhia. E no caso da Caixa Seguridade, ela está focando em reter mais os seus próprios clientes, com números que ficaram muito interessantes, e eu vou destacar inclusive esse crescimento de 5,5 pontos no índice de renovação do seguro residencial, importantíssimo, e assim vocês vão ver também lá nos prêmios emitidos. Crescimento de 28 pontos percentuais, número impressionante, no aumento da participação de planos de pagamento mensal nas novas vendas de capitalização, além também de algo importante, que é 2,5 pontos percentuais na melhora de índice de aceitação de propostas de seguros prestamista, número importante também para as contribuições totais da Caixa Seguridade. E é claro, a satisfação geral dos clientes que foi vastamente melhorada. De uma maneira geral, podemos ver aqui o desempenho comercial, onde nos seguros relacionados à habitação, ou seja, o habitacional, trouxe prêmios emitidos na casa de 922 milhões de reais, um crescimento de 13,4% na comparação com o ano de 2023, ou seja, também o terceiro trimestre. O residencial, 238 milhões e 800 mil reais, com um crescimento de 13,3% também na comparação com o mesmo período do ano passado. E o prestamista, como vocês podem notar, por isso que eu chamei a atenção, muito importante, 600 milhões de reais em prêmios emitidos, com um crescimento de 13% em relação também ao terceiro trimestre do ano passado. Como sempre, o habitacional é o mais forte da Caixa Seguridade, claro, não poderia ser diferente, até por conta da altíssima capilaridade da Caixa Econômica e dos serviços do balcão Caixa também, que acabam beneficiando muito os serviços propostos aqui da Caixa Seguridade, que é basicamente os serviços de seguro. Já na assistência, crescimento de 25,1%, chegando aos 50,8 milhões de reais, previdência 167,6 bilhões de reais, sim, aqui estamos falando de bilhões de reais, mas aqui de reservas, e os consórcios 4,7 bilhões de reais em cartas de créditos emitidas, aumento de 11,3% para consórcio e 11,9% para previdência. E logo nos destaques do resultado do terceiro trimestre da Caixa Seguridade, eu já trouxe o recorde histórico que ela obteve, 1 bilhão de lucro, que é o maior resultado trimestral histórico em lucro líquido gerencial da companhia, independente de antes ou depois da abertura de capital na Bolsa de Valores. E ainda por cima conseguiu pagar outros 930 milhões de reais em dividendos, o que equivale a 92,5% do lucro líquido do trimestre. Então, se tem uma coisa que é impossível se queixar da Caixa Seguridade, é realmente a proporção do pagamento dos dividendos. Ela chega a 92,5% de payout, que é a parcela que se retira do lucro líquido para ser convertida em dividendos para os acionistas. E ainda por cima, um ROI de 62,9%, que ainda teve um crescimento de 6,1 pontos percentuais
acima do indicador apresentado no terceiro trimestre do ano de 2023. E muita gente deixou isso aqui passar desapercebido. Afinal, a Caixa Seguridade entrou para o índice da Bolsa de Valores. Ela, inclusive, fez questão de marcar isso aqui como um marco relevante na sua história, desde que ela foi listada na B3, ou seja, do IPO dela. Afinal de contas, o índice da Bolsa de Valores contém as empresas mais líquidas do mercado em volume financeiro. Então, a representatividade da Caixa Seguridade se tornou notória, o que atrai mais investidores. E com mais liquidez na Bolsa de Valores, abre-se muito mais espaço para fazer muito mais com a Caixa Seguridade. Inclusive, dividendos sintéticos, como eu venho falando aqui no Ativo Virtual, que é possível aumentar muitíssimo a rentabilidade da sua carteira, caso você esteja disposto a aprender uma nova estratégia. E assim, inclusive, conseguir dividendos sintéticos mensais. Basta compreender como fazê-lo. Inclusive, aqui no nosso grupo VIP, recentemente compartilhamos várias operações que foram muito lucrativas, como temos aqui da Vale, que trouxe um prêmio entre 47 centavos e 67 centavos por ação, ou seja, seria semelhante a receber isso aqui de pagamento de dividendos. É claro que não é isento de imposto de renda, mas imagine receber esse valor a mais, sendo que a própria companhia, ou seja, a Vale, trouxe um pagamento de dividendos de pouco mais de 50 centavos. E se você não gosta da Vale, também não tem problema nenhum, trouxemos recentemente também outra operação vencedora de BBAS3, Banco do Brasil, recebendo entre 25 centavos e 35 centavos por ação. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/Grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. E o que eu estou te contando sobre o nosso Grupo VIP é apenas uma pequena introdução. Nossos assinantes e alunos também fizeram questão de trazer depoimentos do que eles estão achando a respeito do nosso Grupo VIP. Já que no desempenho financeiro, as receitas operacionais bateram 1,32, praticamente 1,33 bilhões de reais, onde as receitas operacionais cresceram 10,5% na comparação trimestral e 23,5% na comparação trimestre contra trimestre. O que isso aqui se traduz para a gente? Bem, é claro, em relação a um ano atrás, o crescimento foi excelente, um crescimento de 10,5% ao ano é simplesmente excepcional. Porém, se tornou ainda mais acentuado do que aconteceu no trimestral, mas notem que houve uma queda no segundo trimestre. É por isso que a diferença ficou tão gritante assim de 23,5%. A questão aqui que eu estou enfatizando o segundo trimestre é porque muita gente ficou preocupada com os resultados do segundo trimestre passado. Inclusive no Fique Preparado, que eu trouxe aqui no canal. Se você não assistiu, ainda assim vale a pena assistir para ver o que aconteceu no segundo trimestre, que acabou derrubando o resultado da Caixa Seguridade. E agora ela está trazendo aqui um resultado muito superior. Notem que o lucro líquido gerencial também teve o mesmo efeito, crescimento de 30,5% na comparação do segundo trimestre com o terceiro trimestre e 9,7% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Então, o crescimento é muito expressivo quando a base de comparação tem a periodicidade anual e ficou ainda maior na periodicidade trimestral. E o ponto de atenção, eu vou reforçar, aqui é por conta dessa recuperação fortíssima que aconteceu da Caixa Seguridade, demonstrando que ela não está de brincadeira, ela realmente está trabalhando para melhorar o seu desempenho. O mercado criticou forte, as ações caíram e a Caixa Seguridade está vindo aqui com os resultados para mostrar o que ela é capaz de fazer. Houve aqui essa recuperação forte. Quem vem acompanhando no Ativo Virtual os relatórios e as análises que eu trago mensalmente já estava preparado para compreender o que ia acontecer agora. Então, essas oscilações que ainda vou fazer um estudo para compartilhar aqui com a nossa comunidade foram todas aproveitadas por quem estudou a respeito das empresas. Novamente, é por isso que eu trago Fique Preparado. Em cerca de 20 minutos, você já tem a perspectiva completa de tudo que você precisa saber de uma maneira muito resumida sobre uma determinada empresa que você pretende investir. É claro, estudos adicionais são sempre muito bem-vindos, mas o Fique Preparado garante pelo menos o essencial que o investidor precisa para avaliar se uma empresa faz sentido ou não faz na sua estratégia de investimentos. E aqui a Caixa Seguridade realmente está mostrando todo esse retorno dos lucros que ela conseguiu, inclusive batendo o recorde histórico. Aqui com 1 bilhão e 5 milhões de reais alcançados no terceiro trimestre do ano de 2024. Nos negócios que ela chama de risco, temos os prêmios emitidos e também os prêmios ganhos. Importante primeiro explicar a diferença entre um e o outro, mas essencialmente é que os prêmios emitidos é o valor total arrecadado com seguros vendidos pela empresa. Esse número reflete o crescimento da atividade comercial. Já os prêmios ganhos, aqui se refere ao valor efetivamente registrado como receita pela empresa durante o período.
E é por isso que tem esse nome de prêmio ganho, que é realmente aquilo que foi para o bolso da companhia, por assim dizer. E logo chama atenção esse crescimento de 7,8% no anual e 2,7% no trimestral, mostrando que para os negócios de risco, ou seja, os prêmios emitidos por ramo, habitacional, de vida, prestamista, residencial, assistência e outros seguros, teve um leve crescimento de 2,7%, mas no anual 7,8%. Inclusive podemos ver que na comparação dos 9 primeiros meses deste ano contra de 2023, o crescimento foi similar, 7,6%. Nos prêmios ganhos, aí encolhe um pouco, porque, como eu expliquei, é aquilo que a empresa colocou no bolso. Então, se teve sinistro, ou seja, foi necessário pagar a indenização para o segurado, é claro que isso vai afetar o resultado dos prêmios ganhos. E é por isso que estamos vendo aqui 6,2% de crescimento no anual e 2,5% no trimestral. Já no acumulado dos 9 primeiros meses, temos aqui 4,5% na comparação com o ano de 2023. Por que isso? Porque os sinistros da Caixa Seguridade vieram reduzindo, e isso fez com que esse resultado ficasse melhor, mas quando o intervalo fica maior, aí o efeito é um pouco mais severo aqui nesse resultado dos 9 primeiros meses. E quais foram os destaques? Bem, o habitacional, claro, crescimento de 13% no trimestral e 11% no acumulado, e ele é muito relevante por conta da contribuição total, ou seja, os prêmios emitidos, 922 milhões de reais. Mas existem destaques interessantes também. O prestamista, por conta da sua importância, crescimento de 13%, e o residencial, 239 milhões, também crescimento de 13% no trimestral, 16% no acumulado e 8% para o prestamista no acumulado. Assim, a assistência teve um crescimento maior, de 25% no trimestral e 38% no acumulado, mas notem que a contribuição dela é muito inferior, apenas 51 milhões de reais. É a menor de todos os prêmios emitidos por ramo. O destaque negativo ficou muito claro que aqui estamos falando do ramo de vida, com 580 milhões de reais, teve uma queda de 5% no trimestral e 2% no acumulado. Notem que a participação é em torno de 24%. E nos prêmios ganhos, fica claro que a menor incidência, ou seja, o menor impacto em cima dos prêmios emitidos, foi para o ramo habitacional, porque o prêmio ganho é exatamente o mesmo, ficou aqui 922 milhões de reais. Mas o de vida piorou, 3% no trimestral, 4% no acumulado. Prestamista e residencial foram severamente afetados, crescimento de 4% no trimestral para o prestamista e 6% para o residencial no trimestral também, o que ficou igual para o prestamista no acumulado deste ano, 4%, e a metade para o residencial, com crescimento de 3% no acumulado. E aqui nos negócios de acumulação, bem, temos que Previdência, nas suas contribuições, fechou em 6,7 bilhões de reais, um crescimento de 2,4% no anual e 12,1% no trimestral. A contrapartida é que caiu 1,1% no acumulado dos 9 primeiros meses desse ano, em comparação com o ano de 2023. Capitalização preocupante, queda de 10,4% na comparação anual, fechando em 364 milhões de reais. Mas, pelo menos teve uma recuperação em relação ao segundo trimestre deste ano, um crescimento de 9,6%, bem significativo inclusive, seguindo basicamente o que eu expliquei desde o início do vídeo, ou seja, a leitura aqui toda faz sentido dentro desse contexto de recuperação trimestral. Na comparação do acumulado, 6,9% de crescimento. Já em consórcio, as cartas de créditos emitidas somaram aqui 4,8 bilhões de reais, até um pouco mais. Crescimento de 29% na comparação trimestral e 11,3% na comparação ano contra ano. No acumulado, 10% de crescimento. Resultado excepcional para consórcio. E por fim, chegando no último ramo de negócios da Caixa Seguridade, aqui em negócios de distribuição, as receitas de corretagem cresceram 12,2% na comparação ano contra ano e um crescimento de 5,1% na comparação trimestral, mostrando que realmente a corretagem seguiu normal ao longo dos últimos 12 meses, sem maiores preocupações na comparação trimestral inclusive. Crescimento de 13,4% no acumulado, com uma margem operacional crescendo 11,3% no anual e 2,4% no trimestral, acumulado de 13,2%. E é claro que todo mundo quer saber a respeito do lucro da empresa, afinal, é daqui que se tira os pagamentos de dividendos. E o lucro operacional dela foi de 9,7% no anual, ou seja, depois de contabilizar todos os negócios da Caixa Seguridade, este aqui é o resultado final. E observem a importância desse resultado, como eu tinha mencionado. 30,5% de crescimento trimestral, ou seja, saiu de 770 milhões de reais para um pouco mais de 1 bilhão de reais. E o acumulado, 5,5% de crescimento, saindo de praticamente 2,56 bilhões de reais para 2,7 bilhões de reais. E se viermos observar o que está acontecendo com as ações CX, essa 3 da periodicidade semanal, o que vale dizer
dizer que é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico um pouco mais especializado do TradingView mesmo, que eu estou trazendo, temos aqui dados de cotação desde janeiro do ano de 2023, onde claramente teve uma fortíssima valorização e agora estamos vendo as ações andando um pouco mais de lado. E será que isso é bom ou ruim? Bem, na minha opinião, na minha avaliação, para quem investe no longo prazo, isso aqui é excelente. Afinal, está dando oportunidade justamente para as pessoas que estão querendo melhorar o preço médio depois de toda essa fortíssima alta, com várias oportunidades. E por que isso seria uma oportunidade? Bem, se você é um investidor de longo prazo, investe nas ações da Caixa Seguridade e acredita nas perspectivas da empresa, que ela é uma empresa sólida e tem bons fundamentos, sem dúvida nenhuma é oportunidade, porque as ações começaram a andar de lado, favorecendo vários aportes, momentos de fazer novos aportes e melhorar o preço médio, contra uma empresa que está melhorando seus resultados. Então, é de fato exatamente isso. Os lucros estão crescendo, mas as cotações não estão mais crescendo. Estão andando de lado já há muitas semanas. Sim, claro, teve valorização, caiu novamente, valorização, caiu novamente, mas realmente teve oportunidades diversas aqui. Se o investidor ficar concentrado apenas no número do dividendo, ele não vai conseguir enxergar o que está depois desse candle aqui. Quem está investindo precisa ter em mente que resultados passados não são garantias de resultados futuros. Então, o que nos resta como investidores é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E o que estamos vendo aqui? Uma nova possibilidade de valorização das cotações, porque ela está tentando vencer essa resistência de preços que eu já tinha trazido para a nossa comunidade há meses atrás, nos R$ 14,92. Se isso realmente se materializar, ou seja, o final desta semana aqui, a semana do dia 2 de dezembro, em que as cotações chegaram até uma máxima de R$ 15,22, podemos ver novamente as cotações virem a ameaçar os R$ 16,28. E aí eu faço a pergunta para você. Se você tem interesse na Caixa de Seguridade, faz mais sentido comprar agora ou se realmente ela vier nos R$ 16,28? Deixa aí nos comentários. Sendo que a empresa acabou de registrar lucro recorde no seu resultado trimestral e ainda por cima com payout de 92,5%. Agora, é garantia que isso vai acontecer? Não, claro que não. Afinal de contas, um mercado de renda variável não apresenta garantias de rentabilidade positiva. O máximo que é possível fazer é exatamente isso: estudar fundamentos, análise técnica, para ver aquilo que é mais provável de acontecer. Então vamos para mais fundamentos aqui agora para indicadores. Vendo então que a Caixa Seguridade com CXSE3, essa cotação dos R$ 14,95, estão valorizando 39,5% nos últimos 12 meses, com um PL interessante de 12,46. Claro, existem os mais conservadores que vão dizer que esse PL está caro para o Brasil. Geralmente, o consenso de mercado avalia bem empresas que estão entre 10 e 12 vezes, não mais que isso. E a Caixa Seguridade está excedendo um pouco, mas aí é que entra o conhecimento. Esse que você acabou de adquirir, vendo os resultados da empresa, entendendo o que ela faz, como ela ganha dinheiro, então fica mais fácil você avaliar se realmente isso aqui é um impeditivo para comprar as ações CXSE3. Além disso, tem o PVP, que mostra que a empresa está 243% acima do valor patrimonial dela, mas isso é uma característica muito inerente a empresas como a Caixa Seguridade e a BB Seguridade, que compartilham o balcão dos seus respectivos bancos, Caixa Econômica e Banco do Brasil. E o dividend yield de 7,44%. Sem dúvida, existem as pessoas que vão reclamar desse dividend yield, mas é preciso lembrar que a empresa valorizou 39,5%. Quais são as empresas que te dariam um resultado como este? E agora vamos para as projeções e preço teto do ativo virtual. Observando aqui, o lucro projetado de 3,87 bilhões de reais e um payout de 90%, que foi prometido pela empresa e não efetivamente o que ela está fazendo. Afinal de contas, o CEO da empresa avisou que ele daria pelo menos 90% de payout para os acionistas. Na prática, ele tem entregado mais, mas vamos considerar esse cenário mais conservador, que é apenas o prometido. Sendo assim, o DPA vai ser de R$ 1,16 por ação. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o máximo que você pode pagar vai ser R$ 29,09, ou seja, este é o preço teto. Se você espera 6%, então R$ 19,39. Se espera mais, 8%, o máximo que você pode pagar R$ 14,54. E se espera 10%, então o preço teto é de R$ 11,64. Isso porque esse DPA representa 7,79% de rentabilidade, com uma margem de segurança de 6%, de bons 29,72%, considerando que neste vídeo esses cálculos foram feitos com a cotação de R$ 14,95. Certo, mas o que aconteceu com a disparada das cotações de CXSE3? Essa matéria já deixa muito claro
claro, o índice da Bolsa de Valores teve a contribuição da Caixa Seguridade com o CXSA3, que disparou 6% após a recomendação do Citi, e que inclusive o banco elevou a recomendação para o braço de seguros da Caixa Econômica Federal, apresentando as ações como recomendação de compra, trazendo um preço-alvo para os próximos 12 meses em incríveis R$18, o que corrobora muito com toda a análise que foi apresentada desse vídeo até aqui. É claro que bem acima, inclusive, do projetado e também da análise técnica que eu trouxe, mas é o Citi falando, então o Citi acabou movimentando o mercado fortemente. Falou também da BB Seguridade, mas destacou que a Caixa Seguridade é a ação defensiva certa para ter no portfólio, uma vez que vem momentum, ou seja, o momento certo mesmo, com várias sinergias que corroboram para a valorização de CXSA3, de forte dos prêmios de hipotecas e índice de perdas controlado, entre outros fatores positivos. O Citi ainda vê a Caixa Seguridade oferecendo um dividend yield em torno de 9%. Notem que inclusive é acima do que eu trouxe nas projeções do ativo virtual do ano de 2024, além de menor volatilidades nos lucros em comparação aos seus pares. Mas é claro, eu também posso trazer o Fique Preparado da BB Seguridade, que afinal o Citi também fez a recomendação da BB Seguridade. Será que ficou melhor? Os resultados da BB Seguridade estão melhores do que da Caixa Seguridade? Bem, deixa aí nos comentários abaixo, porque aqui no Ativo Virtual você já sabe. Basta que você declare que você gostaria que eu trouxesse, e isso pode influenciar a agenda do Ativo Virtual para aquilo que você mais gostaria de saber. Aqui tem um outro ponto que eu também mencionei logo na introdução desse vídeo, falando sobre o novo pagamento de R$930 milhões em dividendos intercalares antecipados, onde podemos ver aqui no radar de dividendos no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para membros, o nosso quadro resumo, trazendo que a Caixa Seguridade apresentou no dia 7 de novembro, quinta-feira, um pagamento em forma de dividendos, esse mesmo, que é o dividendo intercalar, e que eu já tinha trazido anteriormente explicando qual foi a composição desse valor. Quem tiver interesse, basta ver o vídeo anterior da Caixa Seguridade para entender. Agora, se você só quer saber o número, bem, a Datacom vai ser no dia 3 de janeiro de 2025, sexta-feira, e a data do pagamento vai acontecer no dia 17 de janeiro de 2025, numa sexta-feira. Muito rápido o pagamento em relação à Datacom, mas muito longo em relação à data de aprovação. A empresa vai pagar 31 centavos por ação ordinária, CXSA3, trazendo uma rentabilidade de 2,20%. Mas só deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da Caixa Seguridade. Desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.